Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PBH-APP. Solicite serviços direto do celular. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite. O coronavírus continua mobilizando as autoridades em todo o país. Hoje, o governador de Minas anunciou que começa amanhã a ser montado o hospital de campanha no Expo Minas, aqui na capital. O local vai receber pacientes diagnosticados com a Covid-19 e vai ter capacidade para 900 leitos. Também está sendo avaliada a recuperação de leitos ociosos em outras cidades mineiras. A nossa primeira visita foi até o Expo Minas e, como ele já está com a sua atividade interrompida, estaremos usando esse galpão de 18 metros quadrados para colocarmos ali. Já começa a ser construído amanhã um hospital com 800 leitos nessa área que hoje é utilizada como centro de exposições. E além disso, ainda temos a previsão de fazermos mais 100 leitos já de alta complexidade naquele salão redondo, na arena que fica numa parte anexa. E aqui eu quero agradecer a FIENC, que estará contribuindo de forma bastante decisiva, principalmente nessa adaptação. Nós ainda visitamos o Hospital Mário Pena, que teve uma de suas unidades desativada, e estamos fazendo essa vistoria, não só lá, como em várias outras unidades imóveis do interior. A forma mais fácil de se adicionar novos leitos ao sistema de saúde é um hospital, como eu vi hoje o Mário Pena, com alas vagas. Já está tudo pronto. Já há instalações de oxigênio, de vácuo, de eletricidade, etc. Basta levar o equipamento e conectar. Segundo a Secretaria de Saúde, Minas Gerais tem 130 casos confirmados de coronavírus. Mas lembrando que esse número pode ter sofrido uma defasagem e vai ser atualizado a qualquer momento, seja por demora nos exames e nos testes, no resultado dos testes, ou por ajuste mesmo dos casos notificados aqui em Belo Horizonte e no restante do estado. 11.832 casos suspeitos estão sendo investigados. A Prefeitura da capital já está contando com a ajuda do Exército nas unidades de saúde para combater a Covid-19. Na UPA Centro-Sul, militares do Exército já auxiliam no atendimento de pessoas com sintomas da Covid-19. Além dessa unidade, a UPA Venda Nova também deve receber os profissionais. Ajuda bem-vinda no momento de pandemia que assusta o mundo inteiro. A função deles é para que eles possam nos ajudar, né, mais na parte administrativa, na parte em relação à digitação das fichas, de preenchimento da ficha mesmo de atendimento dos profissionais. A Polícia Militar também cedeu 2 pediatras que estão atendendo nas UPAs Pampulha e Venda Nova. Como as unidades estão recebendo um grande número de pessoas, esses profissionais podem adiantar o processo de atendimento. Além das ajudas recebidas, outra boa notícia. Os equipamentos de proteção individual não estão em falta nas unidades de pronto atendimento. Mesmo assim, fica um alerta. Deixar esses equipamentos para as pessoas das áreas da saúde e também para aquelas que apresentam sintomas parecidos com os do coronavírus. Tudo isso para não dificultar ainda mais na distribuição desses EPIs. E para facilitar no atendimento e fazer com que todos sejam medicados, uma dica para quem está em casa. Nesse momento, onde você tem a tendência de um aumento de número de casos, que a gente possa, de fato, o que a gente chama de achatar a curva epidemiológica, né? Para que a gente não tenha um pico em curto espaço de tempo e que a gente tenha o colapso, então, dos serviços de saúde. Então, é um apelo que nós fazemos, então, para toda a sociedade, para que a gente consiga, neste momento de maior pico epidemiológico, diminuir essa curva.
Com as aulas suspensas por causa da pandemia, milhares de alunos da rede pública municipal e creches estão sem merenda escolar. Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que vai doar cestas básicas a cerca de 140 mil famílias. As cestas de alimentos têm 12 itens e inclui arroz, feijão e macarrão. O local para retirada vai ser definido de acordo com o endereço da criança, o endereço da família. A Prefeitura disponibilizou ainda um telefone para dúvidas dos pais dos alunos. O número é o 3277-9997. O Hospital Rizoleta Neves, aqui na capital, readequou a unidade de saúde para receber pacientes com a Covid-19. Eles ainda fizeram uma parceria com a UFMG para acelerar os testes de coronavírus. As mudanças no CTI e na enfermagem são todas voltadas para a não propagação do coronavírus dentro do hospital, segundo Mônica Costa, diretora tecnoassistencial do Hospital Rizoleta Neves. É fundamental que a gente faça o que a gente chama separação ou segmentação de fluxo, onde os pacientes que têm sintomatologia respiratória não sejam atendidos no mesmo espaço que os outros pacientes. Sobre a parceria com o FMG, Mônica explica que foi na intenção de preservar a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, que está fazendo os exames do Covid-19 e tem muita demanda. É fundamental que a gente teste o maior número de pacientes para a gente verificar como é que está essa circulação. Por quê? Porque como a maioria dos casos é assintomática, esses pacientes têm uma recomendação hoje de ficarem em casa. Então você não sabe corretamente qual é o número de casos existentes. Então, nesse sentido, e com as dificuldades que a FUNED está encontrando de atendimento muito ampliado, a gente entendeu que seria importante o hospital ter uma iniciativa. A reitoria da UFMG fez parceria com empresários visando a arrecadação de materiais e também aumento do número de leitos para o hospital. Até hoje, o Rizoleta Neves já recebeu 90 casos suspeitos de coronavírus. Desses 90, 2 no CTI, mas em situação estável. A gente já fez uma lista de equipamentos, já enviamos para a reitoria e a reitoria tem tido ótimos resultados nesse processo de negociação. O Hospital das Clínicas também vai receber recursos desses empresários. Segundo o HC, em nota, a arrecadação será para a compra de insumos e materiais, como luvas, máscaras cirúrgicas, suporte para soros e também produtos de limpeza. E agora uma boa notícia, a Receita Federal e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas fizeram hoje a entrega do primeiro lote de álcool em gel que foi produzido a partir da doação de 21 mil litros de cachaça e destilados apreendidos pela Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas. Já receberam o material a Santa Casa, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a PM. Devem ser produzidos um total de 6 mil litros de álcool em gel para ser distribuídos por todas essas instituições. Legal, né? Apesar dos decretos e das recomendações de isolamento social feita pelo governo de Minas, em algumas cidades o transporte coletivo ainda estava bem cheio. Veja essa denúncia que foi feita em Santa Luzia, na região metropolitana. Esse é o resultado do ônibus hoje aqui em Santa Luzia. Mais ou menos a 50, 60 pessoas no ônibus. O vídeo foi gravado no início da manhã. Nas imagens, é possível perceber que o coletivo estava cheio. Pessoas com poucos centímetros de distância. Algo não recomendado pelo perigo de contaminação do novo coronavírus. De acordo com as novas regras de circulação do transporte público, os ônibus não devem exceder a capacidade de pessoas sentadas. Nós estamos na estação de ônibus São Benedito e o Anderson, olha só, nos enviou essa foto hoje às 6h30 da manhã, mostrando a plataforma completamente lotada. Realidade bem diferente de agora. Passageiros chegando tranquilamente, plataformas vazias. Muitos mudaram sua rotina para evitar o horário de pico. Por que a senhora está trocando de horário?
É, porque esse horário é menos pessoas, né? Menos aglomeração, né, de pessoas na estação mesmo, por causa de segurança mesmo. A empresa onde eu trabalho, eles trocaram o horário para não evitar aglomerações entre as pessoas. Aí nossa equipe foi dividida em duas. Aí metade da equipe vai de um horário e a outra metade vai em outro horário. Você fica muito insegura transitando com o ônibus cheio de pessoas, correndo risco ali? Como é que é a sensação? Bastante. Agora a moça sentou do meu lado, eu até dei uma afastadinha para manter a distância de segurança. Tem pessoas do grupo de risco na minha casa, então eu sempre tomo muito cuidado. Álcool gel na bolsa. Durante a nossa reportagem, observamos uma equipe de limpeza higienizando os coletivos entre o embarque e desembarque de passageiros. E dentro do ônibus, como é que é o seu receio, os seus cuidados com tudo isso? O mais afastado possível de todos, porque para evitar o contato. Mas não é o que a gente viu aí nas imagens, né, pessoal? Só saiam de casa em caso extremo. Vamos ficar quietinhos, cada um fazendo a sua parte nessa guerra contra o coronavírus, né? Uma outra doença que é realidade nossa e que precisa de atenção é a dengue. Minas Gerais tem mais de 35 mil casos suspeitos da doença. A repórter Larissa Pimenta, que está trabalhando em casa, tem as informações para a gente. Olha, Carol, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde, são 2 mortes confirmadas no estado, uma em Medina e outra em Carneirinho. 17 mortes ainda seguem sob investigação. Até o momento, são 35.639 casos suspeitos de dengue em Minas Gerais, quase 5 mil casos a mais que semana passada. São dados preocupantes. BH é a cidade com o maior número de casos da doença, 3 mil registros. E para evitar que esse número de casos e vítimas aumentem, é necessário que a população faça a sua parte. É hora de aproveitar a quarentena e fazer aquela limpa no quintal, eliminar água armazenada e locais que podem se tornar criadouros do Aedes aegypti, como em vasos de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo as orientações do rótulo. Volto com você, Carol. Fica a dica, gente, cuidar com a dengue também. E um ônibus foi incendiado hoje no bairro Ribeiro de Abreu, aqui em BH. Segundo o boletim de ocorrência, um bilhete foi deixado ao motorista e assinado por presos que temem a contaminação pelo coronavírus. Misericórdia, gente, ó, o ônibus pegando fogo, sozinho aqui no meu bairro, aqui, ó, na Avenida MG20. Era madrugada quando o ônibus foi incendiado. As chamas altas e o barulho dos pneus estourando assustaram moradores do bairro Ribeiro de Abreu. Bombeiros foram acionados para apagar o fogo, mas o veículo já havia sido consumido pelo incêndio. Peritos da Polícia Civil vieram para o local onde o ônibus foi incendiado, aqui no limite entre Belo Horizonte e Santa Luzia. O coletivo da linha 715 seguia para o bairro São Gabriel quando, então, ele foi invadido pelos vândalos. A informação que a gente recebeu é de que o motorista havia acabado de parar neste ponto para embarcar passageiros. Foi então que um homem que deu o sinal para o ônibus entrou e avisou a ele que o motorista e os 2 passageiros deveriam descer, que eles incendiariam o coletivo. Em seguida, 2 outros homens saíram do meio do mato e entraram no coletivo. Eles estavam com um galão de gasolina, atearam fogo no veículo e em seguida desceram. A informação que a gente recebeu é de que um dos homens entregou ao motorista um bilhete. Nesse bilhete estaria escrito que a ordem para incendiar o coletivo veio da penitenciária Nelson Hungria. O bilhete escrito a caneta e em folha de caderno foi encaminhado à Polícia Civil, que vai investigar a autoria da carta e busca identificar os envolvidos no ataque. É barbaridade, né? Isso não é um ser humano, são uns animais. Desde o fim de semana, vários vídeos gravados por detentos do sistema prisional de Minas estão circulando pelas redes sociais. Nas mensagens, eles ameaçam mandar queimar ônibus e provocar tumulto no sistema carcerário se não forem ouvidos pelas autoridades. E ônibus nenhum vai circular, que vamos meter fogo em tudo. Eles temem ser contaminados pelo coronavírus dentro dos presídios. Sendo que os próprios agentes vêm em volta do sistema todos os dias. O risco maior vem deles.
e cobram o cumprimento da ordem judicial para liberar presos dos regimes aberto e semiaberto. Áudios atribuídos a internos de outros presídios do estado também circulam pela internet. Daqui a pouco, o INSS suspende atendimento presencial. Bancos terão novo horário de funcionamento e ainda, os telespectadores nos contam como estão levando esse período de reclusão. É já já, não saia daí. Por causa da pandemia do coronavírus, o Comitê Olímpico finalmente cancelou os jogos que estavam marcados para julho deste ano. As informações com meu amigo Péricles de Souza, que também está trabalhando de casa. Boa noite, Carol e amigos do Jornal da Alterosa. A notícia do dia no esporte é: as Olimpíadas de Tóquio 2020 estão adiadas para o ano que vem. E a decisão do COI, Comitê Olímpico Internacional, nesse sentido, só foi tomada depois de um pedido do primeiro-ministro do Japão. O comitê, então, confirmou em um comunicado o adiamento assinado em conjunto com o governo japonês. O detalhe é que somente as duas guerras mundiais foram responsáveis por algo parecido em toda a história. Com as guerras, os Jogos Olímpicos foram cancelados. Agora é adiamento por conta da pandemia de coronavírus. E uma curiosidade, as Olimpíadas serão realizadas em 2021, mas o nome oficial será Tóquio 2020. É isso aí. O INSS suspendeu todo o atendimento presencial nas unidades em todo o país. A decisão vale até o dia 30 de abril, mas o prazo pode ser prorrogado. No período em que as agências estiverem fechadas, os requerimentos de serviços previdenciários e assistenciais devem ser feitos exclusivamente por meio de 2 canais remotos: o Meu INSS, disponível em site ou aplicativo, e a central de atendimento telefônico no número 155. Os agendamentos estão suspensos, inclusive de reabilitação profissional e serviço social, devendo ser reagendados apenas quando o atendimento presencial retornar, ok? E a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou hoje o novo horário das agências bancárias. Larissa Pimenta. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da Alterosa. Olha, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, orienta que as pessoas evitem ir até as agências bancárias, que elas deem preferência pelos serviços através dos canais digitais. Mas a FEBRABAN entende que em alguns casos é necessário atendimento presencial e estipulou um novo horário de funcionamento dos bancos. Então, atenção, pessoal. A partir de amanhã, as agências vão abrir de 10 da manhã às 2 da tarde, em regime de contingenciamento, ou seja, limitando o número de pessoas dentro do banco. Lembrando que apenas transações essenciais vão ser atendidas. Todas essas medidas foram tomadas para evitar a proliferação da Covid-19. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada. Nós voltamos já já. 11 de março. E para amenizar esse período difícil de confinamento, de notícias ruins, o Grupo Corpo vai atuar fora dos palcos. Durante a quarentena, a cada semana o grupo vai disponibilizar de graça na plataforma Vimeo 2 espetáculos diferentes. Essa semana serão as montagens Lecuona e 21. É só acessar vimeo.com/Grupo Corpo e fazer um login. Aí você seleciona os vídeos que você quer, clica no alugar. Gente, é só preencher os dados e o código promocional, que é Grupo Corpo 45 anos. Na hora que vocês entrarem lá, então o código é Grupo Corpo 45 anos, tá? E olha só, quem está aí querendo se aproveitar da situação de emergência para se dar bem pode se complicar. O Ministério Público e a Polícia Civil fizeram hoje uma operação conjunta para fiscalizar denúncias de prática de preços abusivos, principalmente na comercialização de máscaras e álcool em gel. 17 estabelecimentos foram alvo da operação e estão sujeitos a medidas administrativas. Os donos também podem responder por crime contra a economia popular. As penas variam de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. Agora um recadinho para vocês. Neste período de isolamento social, resguardo, de cuidar do próximo, o Jornal da Alterosa quer saber
como tem sido o seu isolamento social. Manda pra gente um vídeo dizendo o que você tem feito para passar o tempo, para se ocupar. Como é que está a sua rotina? Eu quero ver e exibir o seu vídeo aqui no Jornal da Alterosa. O nosso WhatsApp, você já sabe, é o 98814-1360, DDD 31. Eu quero disseminar bons exemplos. Então, mande seu vídeo pra gente. E o primeiro que nós vamos exibir é o da Suelen Ogando, que é atriz e mandou pra gente seu material dizendo como que está sendo o isolamento social em família. Olha só. Tudo bem? Eu sou a Suelen Ogando, sou atriz e professora de teatro musical. E eu e esse bebezinho lindo estamos aqui no isolamento social, que é super importante, a gente fica em casa, é muito importante. Mas é possível sim se divertir estando em casa com o bebê, com a sua criança. Como eu sou professora de teatro musical, eu sempre fico cantando, fazendo historinhas, brincando com o bebê. Então fica essa dica pra vocês aí. Inventa, conta uma historinha. Esse é o momento de estarmos todos em família, tá bom? Gente, fique em casa. Beijo, vai dar certo. Obrigada, Suelen. Esse foi o primeiro vídeo, então a gente está aguardando o seu. Se você está dançando, ouvindo música, lendo, conta pra gente, tá? O nosso WhatsApp 988141360. E agora eu vou mostrar para vocês os sinos de São João del Rei, que estão tocando 3 vezes ao dia, convocando a cidade para um momento de oração nesse momento de pandemia. Olha que legal, gente. Boa noite para vocês e até amanhã. Se cuidem. Jornal da Alterosa.